Bom dia, meninos. Estamos aqui para mais uma aula de arte. Nós vamos continuar a aula passada, que nós estávamos falando, né, sobre o livro de arte, sobre as artes visuais africanas, tá? Nós paramos na arte egípcia, né? Lembra que nós tínhamos aí sobre a arte egípcia? E aí hoje nós vamos precisar utilizar o livro, tá? Na página 76. Então, peguem o livro aí para vocês acompanharem na página 76. Vou compartilhar a tela do livro com vocês. Bom, nós vamos falar hoje aí, então aí sobre a civilização núbia, que era uma civilização que surgiu 750 antes de Cristo e habitava a região entre o Egito e a África subsaariana, parte do continente africano situada ao sul do deserto do Saara. Essa civilização se constituiu como um ponto de encontro entre a egípcia e os povos negros da África, como os iorubás e os bantus, tá? Que seria o banto? Ah lá, tá aqui do lado, ó. Um dos mais numerosos grupos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil, principalmente nas áreas que correspondem aos atuais territórios da Angola, do Congo e de Moçambique. Então, a região do Banto fica onde hoje é Angola, o Congo, Moçambique, e tanto os iorubás, né, de origem iorubá, como os de origem banto, foram os mais escravizados para o Brasil na época aí da colonização, tá? Aí aqui, olha lá, vocês têm um exemplo de templo, ó, o monumento núbio para Abu, no Egito. Também seguiam as mesmas regras da arte egípcia que eu falei na última aula, de lei da frontalidade, das esculturas serem sempre sérias, paradinhas, né, para frente, olha lá, com as mãos em cima das coxas, se estivesse sentado, se fosse de pé com uma perna para frente, se fosse na pintura, já era seguir a lei da frontalidade, que eram os membros, cabeça, braços e pernas de perfil, de lado, e o tronco de frente, o olho de frente. Então, também a civilização núbia também, na parte da arte, seguia os mesmos ideais, os mesmos conceitos da arte egípcia. Aí depois nós temos o reino de Axum. O que seria esse reino de Axum? Esse reino surgiu no século V a.C. e perdeu sua força no século XI depois de Cristo. Os Axumitas habitavam a região da atual Etiópia. Esses controlavam uma das mais importantes rotas comerciais que ocupavam uma das mais férteis regiões do mundo. Isso porque formavam um império muito rico e as suas cidades se tornaram centros cosmopolitas com populações de judeus, núbios, cristãos e budistas. O Império Axum foi o primeiro estado africano a cunhar sua própria moeda. A arte axumita se destacou pela construção de prédios religiosos que traziam dentro deles pinturas e afrescos, como por exemplo esse aqui, ó. Esse é um afresco em uma igreja. O que é um afresco? Afresco é uma técnica de pintura em que a pintura ela é feita na parede. Quando eles primeiro passam uma camada de gesso ou de argamassa e uma camada num pedaço pequeno. Quando ainda está molhado, por isso que chama fresco, porque é quando ainda está fresco. Quando ainda está molhado, eles vão e pintam por cima. A hora que seca
secou e fica fixo na parede. Então, é pintado diretamente na parede, em pedacinhos, como se fosse quase um quebra-cabeça. Por quê? Porque tem que fazer enquanto ainda está fresco. Então, passa um pedaço de argamassa ou gesso, e enquanto ele ainda está fresco, vai lá e pinta, para a hora que secar, ficar fixo na parede. Essa é uma técnica que começa lá na antiguidade clássica, lá na Grécia Antiga, e ocorre até hoje. Até hoje, artistas utilizam essa técnica de afresco, tá bom? Pintura diretamente na parede. Aí, aqui embaixo, olha lá, sítio arqueológico que mostra uma antiga igreja xumita lá na Etiópia. Olha como era a arquitetura da época, ó, em formato de cruz, né? E ela estava enterrada, ó, aí eles conseguiram desenterrar, os arqueólogos conseguiram desenterrar e descobrir que ela era assim, tá? Aqui tem uma dica de leitura para vocês, né? Ritos de passagem, para vocês entenderem também um pouquinho mais sobre o povo africano. E aqui tem o Império Ioio. O Império Oio, né, existiu de 1400 a 1835 e se localizava onde hoje é o sudoeste da Nigéria e o sudeste de Benin. Foi fundado por integrantes do povo Yorubá e se tornou um dos maiores estados do oeste africano. Ifé foi um dos reinos do Império Oio e era reconhecido por todos os iorubás como fonte mística de poder e o lugar onde partia a consagração espiritual. Era para lá que retornavam os restos mortais, insígnias de todos os reis. O que seria uma insígnia? Um emblema, né? Um símbolo. Por isso, Ifé era considerada uma cidade sagrada para o Yorubá. E sua arte refletia nesse sentimento. Seus artistas criaram uma obra escultórica única, esteticamente e tematicamente sofisticada. Eles esculpiam cabeças do tamanho natural com figuras humanas em terracota e bronze, vasos de cobre, miniaturas de representações de animais domésticos e selvagens em terracota e pedra, e entre outras obras. Outra manifestação dos iorubás é a tecelagem e a estamparia. Os tecidos eram considerados bens raros e preciosos que expressavam o poder e a riqueza da elite. Olha lá, aqui uma vestimenta do Império, ó, bem colorido, cheio de tramas tecidas, e aqui uma cabeça em terracota, tá vendo? Produzida aí no século 12 e 15. Aí embaixo nós temos o Império de Benin, o Império Edo, que foi o estado da África Ocidental, que existiu entre 1440 e 1897, onde hoje é a Nigéria. A capital do império era a cidade de Benin, fundada em 1180. A arte de Benin era feita com metal, em especial o bronze, pois os benienses foram grandes técnicos na metalurgia. Então, aqui, olha lá, um par de esculturas de leopardo em bronze. Lembra da técnica de fundição, que é a técnica em metal, que nós já aprendemos nas técnicas de escultura? Então, o povo de Benin, ele já produzia arte na técnica de fundição. E tínhamos também o Império do Congo, que foi fundado aí por volta do século XIV. Ele denominava a região centro-ocidental da África, que corresponde ao local onde hoje fica Angola. Ali viviam vários grupos da etnia Banto, principal do Bacon. A arte do Congo representa o poder dos reis e da corte, e ela se manifestava em estátuas e máscaras, como essa estátua de pedra do Congo, tá? Então, assim, eram muitas estátuas, muitas esculturas e máscaras. É claro que tiveram algumas civilizações que foram um pouco diferentes, como, por exemplo, a egípcia, que
desenvolveu a escrita, desenvolveu a arquitetura, a escultura, né? Os povos da Núbia, os Axuns também desenvolveram bastante arquitetura. Então, cada povo, cada tribo tinha o seu próprio modo de criar a arquitetura, o seu próprio modo de produzir arte, mas, por exemplo, a escultura estava presente em todos eles. E o culto aos deuses, o culto aos ancestrais, tá? Estavam presentes aí em todos. Aí agora, na página seguinte, que é a página 78, já vai falar da arte africana no século XX, né? Porque a arte africana, deu para perceber que ela é rica, ela era rica, ela era cheia de detalhes, cheia de processos de fabricação própria, só que elas não receberam a valorização que elas mereciam quando houve a colonização. Quando houve a colonização pelos países europeus, essa arte ela fica deixada para trás, deixada de lado, era coisa meio que artesanal, então não era valorizado. Os europeus valorizavam a arte europeia, então aconteceu aí o neocentrismo. E a partir do século XX, tenta-se voltar, tenta-se resgatar essa arte antiga, essa arte ancestral. Tá? E aí nós vamos ver isso agora. Como vimos durante o século XIX e XX, a África passou pelo processo chamado neocolonialismo e o seu território foi dividido entre mais de uma década por países da Europa. Ao longo do século XX, os países africanos passaram por processos de independência e voltaram a poder criar a sua arte e a sua cultura, agora modificadas por influências resultadas do neocolonialismo. A cultura europeia também foi fortemente influenciada pela arte africana, como, por exemplo, no cubismo, né, que nós já falamos. Foi a partir da década de 1960 que os artistas africanos começaram a criar obras de arte visual que integravam exposições da arte da África e fora dela, sendo reconhecidos do campo da arte erudita, ou seja, é uma arte clássica, tradicional. Aí, somente a partir de 1960 que eles conseguem esse reconhecimento. Antes disso, era uma arte desvalorizada pela colonização, tá? Principal mostra de arte contemporânea africana é o Trienal de Luanda, que incentiva a produção de artes visuais na África. Atualmente, são muitos exemplos de artistas africanos consagrados no cenário da arte contemporânea atual. Um deles é o William Kentridge, da África do Sul. Suas obras, que transitam entre gravuras, desenhos e filmes de animação, já participaram de mostras em diversos países, levando-se a obter um grande sucesso mundial. Aqui é uma cena, tá vendo? Que ele fez num curta-metragem, uma cena do curta-metragem que ele criou. Aí aqui embaixo, já o fotógrafo Omar Vitor Diop, do Senegal, é conhecido por seus retratos. Nascido em 1980, desde muito jovem demonstrou interesse pela fotografia e pelo designer. Um dos seus objetivos como artista é mostrar a diversidade da sociedade africana moderna, o estilo de vida, além de abordar episódios marcantes da África, como a luta pelos seus direitos civis. Uma das séries mais conhecidas de Diop é a Diáspora de 2014. Nela, o artista recria retratos de 11 africanos que tiveram entre o século 16 e 19 um importante papel fora dos seus países de origem. Observe a imagem ao lado, a obra Dom Nicolau, que recria o retrato do príncipe do Congo, que foi um dos primeiros líderes negros a protestar publicamente contra as influências da colonização
e publicar uma carta aberta em um jornal em Portugal. Então, aqui, olha lá, uma foto recriando, né, a imagem do Dom Nicolau. Aí, a próxima. O nigeriano... Ai, gente, eu nunca consigo falar esse nome direito, hein? O nigeriano Abdul Razak, né? Alvofeso realizou sua primeira exposição individual em 1903. Em suas esculturas, muitas vezes figurativas, Alvofeso aborda questões políticas, sociais e econômicas típicas dos grandes contextos urbanos. Em A Thousand Men Can't... Ai, gente, eu não sei falar inglês. Significa 1000 homens não conseguem construir uma cidade, de 2017, o artista esculpiu 758 pequenas figuras humanas de madeira de diferentes formas e cores, remetindo-se à diversidade dos povos africanos e sua migração de um lugar para o outro na busca de melhores condições de vida e emprego. Bem, agora nós vamos falar da tarefa que vocês vão ter de arte. A tarefa de arte de vocês será escolher um desses 3 artistas contemporâneos que foram apresentados nesse texto, ou William, ou o Omar Victor, ou esse último, nigeriano, e fazer uma pesquisa sobre ele. Aqui está falando para fazer em formato de apresentação, para apresentar para os colegas e tal. É claro que nós não vamos fazer dessa forma agora, nesse momento. Então, vocês vão escolher um desses artistas africanos contemporâneos e pesquisar sobre as suas obras, pesquisar sobre eles e sobre as suas obras. Então, é uma pesquisa sobre a vida e obra, tá? Dos artistas. O que vocês conseguirem encontrar sobre eles, né? Façam aí a pesquisa. Escolham um e pesquisem sobre ele, tá bom? Então, essa é a tarefa de arte de hoje de vocês. Eu vou postar depois no Classroom, vai estar lá disponível para vocês poderem fazer. Bom, meninos. E aí, depois, aqui embaixo, ampliando o repertório cultural de vocês, vai falar aí um pouquinho mais sobre o povo Iorubá, que foi um povo muito escravizado na época, né, da migração, do tráfico, né, de escravos para o Brasil. O povo Iorubá foi um povo de origem, desses povos que vieram para cá. Então, vamos lá. Na região da Nigéria e do Benin, a cultura tradicional predominante é a do povo Iorubá. Entre os séculos XV e XIX, a região era denominada Costa dos Escravos e foi um dos maiores centros de tráficos de africanos escravizados para as Américas, inclusive para o Brasil. Os Iorubás são um dos maiores grupos etnolinguísticos da África Ocidental, com mais de 30 mil pessoas em toda a região. É o segundo maior grupo étnico da Nigéria e corresponde a aproximadamente 21% da população total. Um dos grupos trazidos ao Brasil por causa do tráfico de escravizados. Dos quase 50 milhões de africanos que aqui aportaram, aproximadamente metade era da região da África Ocidental. Então, aproximadamente metade dos 50 milhões de escravos que foram trazidos para o Brasil, olha que horror, né, gente? 50 milhões, desculpa, 5 milhões, né? 2,5 milhões foram do povo Iorubá, né? Olha que tristeza, quanta gente foi trazida para cá. Originalmente, a cultura Iorubá tem uma tradição oral, ou seja, a tradição e a cultura eram transmitidos oralmente de geração em geração. Acredita-se que a língua Iorubá seja falada pelos nativos desde 100 mil anos antes de Cristo. Em 1850, o bispo Samuel Corte compilou
estudou e sistematizou a grafia da língua iorubá. E apesar de ter sofrido algumas mudanças desde então, hoje em dia é um padrão ensinado nas escolas da região. Até hoje, a tradição oral dos iorubás permanece. Para manter viva a memória desse povo, as lendas e os acontecimentos são passados de geração em geração, mais novos pelos grudes, que principalmente são pessoas mais velhas responsáveis pela preservação dos ensinamentos da cultura iorubá. Então, eles acontecem, lá acontecem essas reuniões, né, que são esses griots, que seriam contações de história. Seria o mais velho se sentar e os mais novos sentarem em volta para ouvir as contações de história e assim a pessoa, as tradições não acabaram, né? Seguiram de geração em geração, tá? Para transmitir os mitos iorubás, os griots e as griotes cantam, utilizam instrumentos musicais tradicionais e fazem uso de expressões faciais e corporais, ou seja, o griot, que é essa pessoa, o contador de história, ele pode cantar, pode usar instrumentos, pode encenar, tá? Enquanto ele está transmitindo a tradição, enquanto ele está transmitindo os seus ensinamentos para esse povo. A arte iorubá também é composta de cerâmica, tecelagem, esculturas e confecção de máscaras. Eu queria que vocês grifassem essa parte, tá? Então, grifem aí, ó, até máscaras. Por causa da forte tradição religiosa, a maioria das obras do povo iorubá é feita para honrar seus deuses e os orixás. Esse tema também é trabalhado por Romuald Hazomer, que é aquele primeiro artista que foi apresentado no livro, aquele que fazia os galões, né? Imitando as máscaras africanas, tá? Aí, continuando. A língua iorubá, ori significa cabeça, e chá, iluminação. Assim, orixá quer dizer cabeça iluminada ou espírito iluminado. Os orixás têm origem humana, eles são ancestrais dos africanos, divinizados, que se manifestam pelas forças da natureza, como a água, o trovão, o vento e o fogo. Quando essas forças se equilibram, produzem uma grande energia, o axé. Na tradição africana, em especial entre os iorubás, Olorum é o Deus Supremo, criador das forças da natureza. Para os adeptos dos cultos africanos, a interação com a natureza é fundamental. Quanto maior for essa força, maior será a ligação dos seres humanos com os orixás e com Olorum, sendo maior ainda o axé. Aí aqui nós temos uma máscara gelete feita de madeira pintada, que é a máscarazinha, ó, dá para ver o narizinho, o olhinho, a orelhinha, e aí como se ele tivesse com um chapéu, ó. E aí aqui nós temos um ritual gelete, que é a ocasião em que os dançarinos usam as máscaras, tá vendo? Quando eles usam esse tipo de máscara de madeira. A cultura iorubá expandiu-se pelo mundo, principalmente pelo Brasil, durante a época da colonização. Nagô, ou Anagô, era um nome denominado que se dava aos negros escravizados que entendiam e falavam a língua iorubá. A Bahia foi a região onde os nagôs predominaram. Apesar das condições em que viviam, quando foram escravizados, os iorubás registraram e muitos dos seus descendentes até hoje lutam para perpetuar seus costumes e suas tradições. No Brasil, a principal região de matriz africana, a religião de matriz africana, que foi criada, gente, exatamente para manter essas tradições iorubás, é o candomblé, que também cultura os orixás. Então, quando os negros escravizados chegaram no Brasil, eles tiveram que adaptar
a religião que eles tinham antes, por quê? Porque os, os senhores, né, os donos deles não aceitavam a cultura deles. Então eles tiveram que adaptar. Eles meio que misturaram os orixás com os santos católicos e criaram o candomblé. Tá? Aí tem gente que fala, macumba, professora. Não é assim, gente. Em toda religião tem aquela pessoa boa, aquela pessoa ruim. A pessoa que segue o candomblé, segue a doutrina do candomblé corretamente, o candomblé não faz mal para ninguém, ele prega a preservação da natureza, né? O respeito aos mais velhos. Então, é uma cultura muito interessante de você estudar, é uma religião interessante de ser estudada. Porém, é claro que aí tem a parte ruim, né? Aqueles que não seguem corretamente, que aí faz trabalhos e tudo mais, querendo mal para o outro, que não é o que o candomblé prega. Nenhuma religião prega você querer o mal para o outro, né? E aí ele acaba sendo mal falado. Aí fala que é macumbeiro, que é isso, que é aquilo. Mas não, a gente nunca pode generalizar, não é? A gente não pode olhar com maus olhos aquilo que a gente não conhece a fundo. Então, para a gente ter uma opinião formada sobre aquilo, a gente tem que conhecer melhor. Então, a gente não pode sair generalizando por tudo. Ah, porque fulano é macumbeiro e é do candomblé, aí todo mundo que é do candomblé é macumbeiro. Não é assim, tá? Então, a gente precisa respeitar a opinião dos outros, a religião dos outros, e toda religião tem uma doutrina muito bonita. Se você for estudar a origem das religiões, as doutrinas das religiões, todas têm uma origem bonita e todas pregam o bem, nenhuma prega o mal, tá? Bom, meninos, a nossa aula de arte vai ficar por aqui. Tá? A tarefa de vocês é fazer a pesquisa sobre um desses artistas contemporâneos africanos, tá? E a nossa aula de arte fica por aqui hoje.